Bom dia, faça um excepcional dia, Brasil, São Paulo, vamos nessa? Sejam todos bem-vindos. Estamos numa guerra trilógica, tridimensional, tripartida, uma guerra de corpo, alma e espírito. E obrigado vocês estão vindo aqui para entrarem nessa guerra junto aí nesse movimento. Eu coloquei meu coração aqui e a gente vai orar pelas pessoas, né, para ver esse país ter uma transformação real. E lá vamos nós. Fala, Jonathan, fala, turma. Olha o Sabará chegando aí, a turma tá aí. O pedido principal? Pra gente orar pelas pessoas que precisam da gente. Rico não precisa de governo. Rico é só você não atrapalhar eles para eles continuarem gerando riqueza, emprego e renda. Agora, a questão dos mais pobres, eles precisam da nossa força. E eu confesso para vocês que é um pouco chocante o ciúme que as pessoas têm pelo poder, o ciúme que as pessoas têm da fama, o ciúme que as pessoas têm de riqueza. Eu não imaginava que era nesse nível. Eu não imaginava que pessoas abririam mão dos seus princípios para eleger alguém ou inclusive envolver suas comunidades nisso. Eu confesso que não sabia que chegava nesse nível. Eu estou disposto a servir na política, eu estou disposto a atravessar o vale da sombra da morte. E eu chamei essa live para isso, pra gente orar, né, por essas pessoas, orar pela nossa cidade. A cidade de São Paulo, ela é uma reserva do futuro do Brasil. E eu quero fazer isso. Eu vejo que todo mundo, né, hoje pede tolerância, pede respeito para as pessoas, mas esquece que o cristianismo é o movimento mais respeitado do mundo, né? A maior parte do Brasil se declara cristão e tem alguma coisa de errado. As pessoas não respeitam a nossa fé, a nossa crença. E eu não vou regar, nós vamos levar essa eleição para salvar esse povo, né, para fazer uma política diferente. E eu não estava esperando ataque de pessoas que têm os mesmos princípios, valores, está sendo demonstrado que são diferentes, mas princípios completamente diferentes. Os princípios são iguais, mas os valores são diferentes, né? Os interesses são diferentes. E eu quero convocar você para isso. Não quis ser sarcástico com nada, não convoquei esse momento aqui para fazer graça. Quem conhece a seriedade do meu coração, da minha pessoa, sabe que eu jamais faria isso com esse assunto. Eu sei que é chegada a hora. Escreve assim, ó, é chegada a hora desse país mudar. É chegada a hora e nós vamos fazer isso. Nós vamos colocar em oração agora a nossa nação, colocar a nossa cidade de São Paulo, colocar as pessoas que precisam da gente. E eu sei que me chamou para a política, não foi nenhum homem, não fui convencido por homens, mas eu senti algo muito forte no meu coração e é chegada a hora da manifestação dos filhos. E lá vamos nós. Então eu quero, em alguns minutos, propor algumas orações. Para quem às vezes não é acostumado com oração, a questão da oração é ligar, né, a sua mente. Vou falar fora de um contexto religioso para você entender. Usar a sua mente na metafísica, tendo certeza, não duvidando que aquilo já aconteceu. A oração, no sentido bíblico, ela atravessa atmosferas. E eu não vou esconder minha fé. Eu prefiro perder uma eleição do que esconder minha fé.
Eu prefiro perder uma eleição do que ter que baixar minha cabeça para pessoas que não sabem aquilo que eu carrego. Eu prefiro perder a eleição, mas eu não vou perder minha fé. Eu prefiro fazer aquilo que meu coração tem sentido, que é mais forte do que todo o meu raciocínio. E a gente vai provocar isso agora nessa atmosfera. E vamos nessa. Primeiro a gente vai orar pela nossa nação. Depois a gente ora pelo povo. Mas eu nem sou da sua... Eu nem sou da sua religião. Eu não sou... A verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e não se contaminar com as coisas desse mundo. Está em Tiago 1,27, se você quiser checar. Eu quero dedicar esse tempo pela nação e pelo povo. Então, se vocês me permitem aqui, eu vou conduzir, que você concorde. Numa oração onde tem quase 20 mil pessoas assistindo, de pico, você pode estar fazendo o que você estiver fazendo aí tranquilo, você só fala assim, amém. Às vezes você está dirigindo, não fecha os olhos, né, para fazer isso. Então vamos nessa. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nação brasileira nas suas mãos. Nós sabemos que muitas pessoas têm orado, rezado e feito preces ao Senhor, pedindo que o Senhor nos livre desses comunistas, que o Senhor nos livre, ó Deus, dessas influências que não fazem sentido o propósito do Brasil. Nós oramos por uma nação de 500 anos que não foi liberta ainda. A gente experimentou a independência, mas continua dependente de pessoas que não amam esse povo. E nós te pedimos não só uma independência completa, mas uma libertação completa. Que o Senhor levante homens e mulheres de coragem, pessoas que não tenham vergonha de assumir o relacionamento que tem com Deus, de assumir suas posições, de assumir a sua fé. Pessoas que são preparadas para entrar numa fornalha e não pegar fogo, para entrar em covas de leão e não virar alimento de leão. Pessoas que conseguem entrar e sair com a cabeça erguida porque elas têm a fúria de Davi. Pessoas que não se emocionam com falatórios, pessoas que não se curvam a absolutamente ninguém a não ser por Deus vivo. Senhor, que nós possamos ser usados pelo Senhor nesses dias. Que o Senhor renove as nossas forças. Senhor, aqueles que têm se levantado fazendo trabalhos contra as nossas vidas, perdoa eles. Porque se for voltar ao trabalho para cada um deles, cada um vai perder a própria vida. Eles têm se levantado contra a nossa família. Senhor, perdoa essas pessoas. Senhor, aqueles que estão se levantando porque têm interesse em dinheiro público, que o Senhor frustre eles. Aqueles que estão por causa de cargo, que o Senhor frustre eles. Senhor, se a intenção do meu coração foi errada em relação a isso, por favor, ou mude o meu coração, ou então me tire dessa disputa. Mas eu vou seguir firme, inabalável, na rocha que é o Senhor. Eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho do Senhor, e eu vou seguir aquilo que o Senhor colocou dentro do meu coração. Que o Senhor me dê clareza das pessoas que estão em volta, que o Senhor tire pessoas que não fazem parte desse propósito, que o Senhor me dê sabedoria, que nós possamos avançar para um novo nível. Senhor, que nessas eleições municipais, tire os canalhas, ó Deus, porque em Provérbios 29 fala que quando um injusto governa, o povo geme, mas quando um sábio governa, esse povo se alegra. Nós queremos uma alegria, começa a visualizar a alegria de um povo, não esses canalhas. Senhor, remove eles, frustra os planos deles, que eles sejam pegos com a boca na botija, que eles possam ser expostos. Senhor, traz luz, e que todos sejam expostos, que nós também sejamos expostos, mas que a verdadeira luz possa ser mostrada. Senhor, nós acreditamos numa transformação nesse país, e humildemente nós te pedimos, coloca no coração das pessoas, que as pessoas que estão acreditando nessa transformação possam compartilhar isso com os demais. Senhor, nós cremos que várias arapucas foram desarmadas e o Senhor é um Deus de guerra. E nós pedimos para o Senhor ir na frente. Assim como o Senhor fez com Josafá.
Ele temeu o Senhor e buscou o Senhor. E mandou um batalhão, não de guerra, mas de adoração na frente. E o Senhor disse para ele, não temer e não duvidar. E Josafá entra numa batalha e ela já estava vencida. 2 povos se levantaram contra Josafá. Eles tiveram uma confusão no meio do deserto, eles se atacaram. Que a partir de agora, Deus, a gente gaste menos energia para fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Senhor, eu te agradeço por poder servir nessa eleição, nessa política. E eu peço para o Senhor renovar as minhas forças, as forças dos que estão no combate. Senhor, que as pessoas sejam generosas para contribuir com munição, com energia. E nós iremos com aquilo que o Senhor nos deu. Senhor, essa intrepidez que o Senhor colocou no meu coração, eu te agradeço, porque eu sei que isso não é natural, não é humano. Eu sinto que é algo que é maior do que eu. Eu te agradeço porque nós somos entregues à morte todo dia para se manifestar em nós a vida de Jesus. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu nasci para esse tempo. Eu fui preparado para isso. Eu saí da miséria e descobri a riqueza. Foi para isso, foi para libertar esse povo. Eu sei dos meus propósitos claramente. Eu te agradeço porque o Senhor é muito bom comigo. Senhor, aqueles que estão tramando, grupos que estão tramando agora contra a minha vida, Deus, que o Senhor frustre, que o Senhor segue esses planos. Senhor, que as pessoas entendam nesses ataques que existe alguma coisa de errado. Que esses comunistas se juntando contra mim, seja que eles fiquem nus diante dos olhos do povo. Que o povo se revolte, que a gente não espere mais 30 anos para se levantar de verdade. Mas que o Senhor pese meu coração e o coração deles, o intento do meu coração e o coração deles. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor guarde essa nação. Nós sabemos que essas mais de 5.500 cidades desse país dependem daquilo que vai acontecer em São Paulo. E essa cidade, que foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554, essa cidade não tem um nome à toa, de Apóstolo Paulo. Apóstolo São Paulo. Apóstolo significa enviado, São é escolhido, santo, escolhido, e Paulo significa pequeno. O Senhor vai levantar os pequenos, o Senhor vai levantar as crianças, o Senhor vai levantar os mais pobres, e vai ser um tempo como na era do José do Egito. Essas pessoas vão prosperar. Senhor, nós te pedimos que as pessoas que deixam para decidir no final, elas decidam agora. Que elas antecipem isso. Só o Senhor pode fazer. O Senhor pode fechar corações como fechou o coração do faraó. E o Senhor pode abrir corações a todo momento que o Senhor desejar. E nós te pedimos, abra o coração das pessoas. Que as pessoas não caiam em mentiras, que as pessoas não se curvem para propagandas, que as pessoas enxerguem verdade. Ou enxerguem mentira em alguns que não param de fazer isso. Que o Senhor possa ter piedade de nós. Na sua palavra fala que se a gente clamar como um povo, o Senhor sararia a nossa terra. Nós estamos invocando o Senhor. Senhor, faz diferença entre nós e eles, ó Deus. Se a gente tiver errado, que o Senhor nos repreenda, que o Senhor nos pare. Mas se a gente estiver cumprindo o que o Senhor está falando, que todos aqueles que se levantarem contra a sua palavra, que eles possam cair pelo caminho. Nós pedimos que o Senhor esteja falando aos nossos corações. Nós cremos na sua palavra, nós cremos no propósito do Brasil. O Senhor nos deu a terra mais poderosa do mundo. Aqui era o Éden há 500 anos atrás. Aqui era um lugar onde o Senhor reservou riquezas e delícias para esse povo. Esse povo foi deixado para trás, o último povo. E essa terra é a terra do avivamento. Senhor, que empresários, que trabalhadores, que funcionários públicos, que pessoas que estão no judiciário, pessoas que já estão no governo, que têm esse símbolo do reino, que são da liberdade, as pessoas que querem um bem nessa nação, que elas se conectem agora, que elas se levantem, que elas estejam de fato focadas naquilo que o Senhor nos chamou. Eu te peço, ó Deus, que as estratégias venham do alto, que nós possamos fazer com que
o povo brasileiro, assista o que nós vamos fazer na cidade de São Paulo. Eu quero te pedir que você que está orando junto, ou só concordando com essa oração, comece a visualizar com a sua mente. Visualiza com a sua mente o nosso povo deixando essa miserabilidade. Essas 80 mil pessoas na rua em São Paulo, deixando as ruas e tendo trabalho para elas. Imagina, 80 mil pessoas que vão parar a vida no próximo ano e vão ser anjos, pessoas que vão tratar de gente. Do jeito que está não funciona, mas o Senhor tem dado estratégias para a gente promover essas pessoas nessa situação de miserabilidade. Imagina 80 mil anjos, que são pessoas que vão parar suas vidas para amar essas pessoas a ponto de ajudá-las a sair da rua. O Senhor vai dar estratégias para nós. Nós não seremos um povo miserável a ponto de esfregar nossos sapatos na cabeça das pessoas que estão jogadas nas ruas. O Senhor coloque compaixão num grupo de 80 mil pessoas para essas pessoas ajudarem na recuperação dessas outras 80 mil pessoas. Senhor, nos ensine, nos dê sabedoria. O Senhor deu sabedoria para Salomão, o Senhor deu sabedoria para todos aqueles que te pediram. E nós estamos te pedindo sabedoria para governar um povo. Sabedoria para mudar a direção desse país. Sabedoria, ó Deus, para esse comunismo ser exposto. E a tal forma que essas pessoas vão pegar um nojo nessa nação. Tanto os de esquerda como os de direita, os de centro. As pessoas vão ver que isso só tem empobrecido a nossa nação, idiotizado o nosso povo, que se levantem homens e mulheres de coragem para falar aquilo que é natural do Senhor. Pai, que o Senhor possa levantar pessoas que estão desanimadas agora, candidatos que estão desanimados, achando que não vão vencer a eleição, que o Senhor dê uma reviravolta nessas cidades, esses candidatos a prefeito, esses candidatos a vereadores. Senhor, e cale aqueles que têm se levantado contra aquilo que o Senhor chamou. Ou o Senhor cala eles, ou o Senhor nos cala. Nós queremos é que o Senhor prevaleça entre nós. Nós te pedimos, ó Deus, que toda fúria, toda raiva, todo ódio, todo rancor em relação àquilo que nós estamos fazendo, só o Senhor pode convencer essas pessoas. Não há argumentos quando um coração está obstinado em cumprir um compromisso humano que uma pessoa tem com outra. Mas o Senhor pode calar os corações. O Senhor pode transformar essas pessoas. Eu quero que você visualize agora, você que está nessa oração, concordando, visualize que ninguém vai morar em nenhuma casa de lata. Nós vamos construir casas dignas. Vai ser o maior movimento disso. O Senhor vai usar pessoas, empresários, vai usar funcionários públicos, vai usar um voluntariado que nunca existiu na história desse país. Vai ser o povo pelo povo, pessoas realmente que amam pessoas. Nós vamos parar de matar nossos filhos, nós vamos parar de encarcerar essas pessoas, nós vamos dar uma vida digna para elas, nós vamos investir, ao invés de cobrar aquilo que a gente não investiu. O Senhor vai colocar verdade no coração das pessoas. O Senhor vai fazer com que as pessoas tenham amor umas pelas outras. Senhor, nós clamamos que levante um exército novo, que se levante pessoas que verdadeiramente amam gente. Senhor, tira do meu caminho esses bandidos. O Senhor sabe do meu compromisso que eu tenho com o Senhor. Que o Senhor tire eles. Todos aqueles que estiverem no caminho para atrapalhar, que o Senhor mesmo remova, Deus. Que a gente não tenha trabalho nem para perceber que eles estão contra nós. Senhor, que um governo novo, um governo justo, um governo que devolve para o seu povo, se levante na cidade de São Paulo. Senhor, aqueles canalhas que têm destruído as riquezas do povo, que eles não possam vencer essa eleição na Câmara dos Vereadores, que essas pessoas possam ser abatidas emocionalmente, que as pessoas desconfiem do coração delas. O Senhor podia tirar as vestes de todos nós e deixar com que todos sejam enxergados aos olhos do povo. Que o Senhor dê essa sabedoria para o nosso povo e que as pessoas vejam os corações, as pessoas que estão dispostas. Senhor, nós cremos que as crianças não serão jogadas, elas não serão açoitadas na escola, elas não virarão na escola militantes de ninguém. Elas serão seres pensantes, elas terão uma identidade esportiva, elas não só estarão ocupadas, mas elas serão pensadoras. Senhor, liberta esse povo, liberta a mente desse povo brasileiro, Deus.
Senhor, eu bem sei o que eu passei numa escola pública. A gente é preparado para não ir a lugar nenhum. Mas o Senhor vai libertar esse povo. Eu vejo uma multidão de escritores se levantando no Brasil. Eu vejo um maior boom de abertura de empresas que vai abrir emprego para todo mundo, ó Deus. Eu vejo a criminalidade caindo por terra. Essa é a última geração do crime. O Senhor nos deu a nação verdadeiramente que se curva só para o Senhor. O Senhor tira de nós essa energia de um povo, ó Deus, que é miserável. Isso é mentira, nós não somos miseráveis. Que o Senhor possa fazer com que os valentes do Senhor se levantem. Senhor, os mais pobres que precisam de ajuda. Não só pelo governo, mas que os empresários e as pessoas que estão em paz na sua situação financeira possam ajudar. Senhor, nós não estamos pedindo para o Senhor diminuir as críticas, que as pessoas se levantem contra nós, mas que o Senhor pese o nosso coração e o deles. Nós te pedimos que essa guerra, nesses próximos 25 dias, possa ser uma guerra onde a gente vai viver um único dia de cada vez. Que o povo possa perceber o que está acontecendo. Nós te pedimos só para liberar a sabedoria nesse ambiente, nessa cidade de São Paulo. Senhor, nós vemos pessoas que estavam desanimando e querendo fechar suas empresas e querendo ir embora desse país e da nossa cidade. Que essas pessoas reconsiderem isso. Senhor, que pessoas e empresários do mundo inteiro possam enxergar sua graça na cidade de São Paulo. E essas pessoas possam vir trazer seus negócios para que a gente tenha emprego para todo mundo. Senhor, nós te pedimos, muda a sorte dessa cidade. Muda a sorte dessa cidade. Que nós possamos ser vistos pelas pessoas. Começa a visualizar comigo agora as pessoas nas periferias tendo emprego lá. Elas precisam disso. Começa a visualizar. Visualiza isso. Milhões de empregos sendo gerados nessas periferias e as pessoas tendo qualidade de vida. As pessoas tendo tempo de qualidade com os seus filhos. Começa a visualizar isso. Visualiza. Hoje, tendo o pior ar do mundo, visualiza essa cidade mudando ecologicamente para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. O Senhor nos livra de tantos canalhas que só querem destruir as riquezas de um povo. Começa a visualizar a fluidez nessa cidade, as pessoas respeitando umas às outras, respeitando a diferença, o pensamento, a crença de cada um. Que essa cidade seja reconhecida no Brasil inteiro pela cidade do respeito. Que as pessoas possam viver em paz nessa cidade. Que de fato as oportunidades cheguem para aqueles que não conseguem construir suas oportunidades. Comece a enxergar uma sociedade justa, livre e democrática de verdade. Não no papel ou na imprensa. Mas que a democracia seja todos tendo oportunidade. Que todos se sintam amados pelo seu próprio povo. Senhor, nós te pedimos para o Senhor entrar nessa guerra. Nós oramos por todos aqueles que têm se levantado. Pessoas que não estão compreendendo, estão obstinadas com assuntos que não fazem sentido para a nossa nação. Estão obstinadas em fazer a vontade própria. Nós estamos aqui para resgatar, recuperar, treinar e libertar emocionalmente um povo. Senhor, que o seu povo abra os olhos agora e ninguém possa cair em nenhuma falácia de nenhum político que veio para mentir e veio para continuar sustentando uma farsa. Porque o nosso povo, 4 milhões de pessoas no mínimo, acreditaram em mentiras e essas mentiras elas não estão surtindo mais efeito. Senhor, eu quero que todos vocês que estão concordando com essa oração vejam a reurbanização das favelas. Favela que é ausência de Estado. Começa a ver agora o povo trabalhando pelo povo, o empresariado ajudando, o governo manifestando através da legislação e ajudando a fazer uma transformação nessa cidade de São Paulo. Isso não é inovação no mundo, isso já aconteceu em vários países. Tem como fazer. Tem que ter disposição para fazer. Começa a ver as famílias que ficaram 30, 40, 50 anos num lugar, recebendo agora seus documentos, a liberação das suas casas, essas pessoas tendo um emprego perto de casa, essas pessoas tendo saneamento básico,
Milhões de pessoas da nossa cidade não têm saneamento básico. Começa a ver agora a faixa de idade dessas pessoas aumentando, porque as doenças não vão chegar nas suas casas. Essas pessoas tendo água limpa, essas pessoas tendo esgoto. Nós queremos essa sociedade justa. E nós faremos um governo. Deus nos dê a sabedoria que o Senhor deu para Daniel, para José do Egito, para Salomão, para a gente fazer algo nessa cidade em que ninguém conseguiu fazer em 50 anos. Nos deu o prazer de experimentar uma aceleração de 50 anos em 4. Que nós possamos verdadeiramente ter humildade em reconhecer aquilo que precisa ser reconhecido e que a gente tenha a coragem de lutar com aquilo que parece impossível de ser feito. Que o Senhor possa frustrar os planos daqueles que só estão em negociatas e vão continuar roubando o povo. Que o Senhor levante pessoas justas. Quero te pedir, ó Deus, mande as pessoas nessa campanha. Que o Senhor levante pessoas que são justas, pessoas que amam o povo. E que o Senhor não deixe, ó Deus, nenhum malandro andar entre nós. Pessoas que querem só os seus benefícios. Esse é um trabalho de filantropia. A partir dessa eleição, nós vamos provar para o brasileiro que política é filantropia, não é profissão. Política não é nada de tomar lá da cá. Política é filantropia. Só quem conseguiu se resolver na vida vai poder servir na política. O povo vai abrir os olhos. Que política possa virar filantropia. E nós possamos aumentar a cada eleição esse quadro de pessoas que querem servir, porque já resolveram as suas vidas e não precisam de tocar em nada do povo. Pelo contrário, vão potencializar os recursos para devolver benefícios para o nosso povo. Senhor, nós oramos pelas pessoas que estão nas filas dos hospitais. Nos dê a sabedoria para resolver isso. As pessoas que estão precisando de um mísero exame e o Estado rico não consegue atender essas pessoas. As milhares de pessoas que estão agora precisando de uma cirurgia. E a gente está discutindo o que cada um acha. E tem gente agora necrosando porque não consegue fazer essa cirurgia. Que o Senhor tenha compaixão desse povo. Senhor, que todos aqueles que se levantaram contra esse povo, que eles possam cair e serem abatidos nessa corrida eleitoral. Que o Senhor se levante através de pessoas indignadas em perceber que pessoas estão perdendo as suas vidas porque gente não se levantou para resolver. Senhor, pese em nosso coração e dessas pessoas. Faça a sua vontade. Tira de nós, ó Deus, um baderneiro. Tira de nós a possibilidade desse país ir por água abaixo. Tira de nós, ó Deus. Não queremos mais esses mesmos políticos. Nós não temos políticos de estimação. Senhor, que eu também não vire político de estimação de ninguém. O que eu quero é que 1.000, 10.000 pessoas com esse coração entrem, 20.000, 50.000 pessoas entrem na política para fazer a diferença. A política é uma filantropia agora. Que pessoas que estão entendendo o recado, mesmo que não possam ser candidatos mais nessa eleição, que essas pessoas se levantem. Os cristãos sempre se curvaram para a política, sempre viraram as costas para a política. E os cristãos precisam se posicionar na política. Nós somos uma nação onde os nossos valores nunca serão deixados de lado. Nós não vamos nos curvar para a ideologia de gênero. Nós acreditamos na ideologia de Gênesis, da natureza. Antes da religião, a natureza já gritava sobre quem nós somos, o que nós viemos fazer aqui na Terra. Senhor, nós não admitiremos que se legalize em nossa nação a matança de bebês que são indefesos. Isso não existe. Nós não vamos manchar nossa bandeira verde e amarela com sangue de crianças. Nós não somos um povo perverso a ponto de liberar de forma assustadora a morte dessas crianças. Nós não admitimos isso. Senhor, nós não queremos que os nossos filhos sejam treinados para serem militantes de comunistas. Nós queremos que os nossos filhos sejam treinados para serem inteligentes, para criarem máquinas, para desenvolverem tecnologia. Nós mudaremos a sorte desse país. Nós cremos nisso. Eu vejo as crianças na escola pública escrevendo livros. Eu vejo essas crianças sendo inventoras. Eu vejo essas crianças dominando tecnologia. Eu vejo essas crianças amando o aprendizado. Eu vejo várias delas ganhando medalhas mundo afora no esporte. Eu vejo várias dessas crianças que vêm da escola pública abrindo empresas de 100, 1.000, 10.000 colaboradores. Eles vieram da escola pública. Nós teremos o melhor ensino no mundo.
Nós provocaremos uma revolução da educação nessa cidade. Senhor, eu te peço que aqueles que são influentes e têm usado o seu povo, a religião, para parar aquilo que o Senhor fez, esse sim, eu peço para o Senhor pesar a mão sobre eles. Que o Senhor freie eles, porque eles fazem parte do mesmo reino e estão querendo dividir esse reino. Que se o Senhor entrar nesses corações, esses corações vão parar. E se não parar, que eles sejam abalados pela sua poderosa mão. Eu te peço a mesma coisa na minha vida. Se eu estiver fazendo uma coisa que o Senhor não me chamou, pese a mão sobre mim. Se o Senhor não me chamou para isso, que o Senhor pese a mão sobre mim. Mas se o Senhor me chamou, e esses corações obstinados, que amam dinheiro público, que amam regalias, que amam o poder, que o Senhor use a mesma e poderosa mão para pará-los. Que o Senhor faça isso comigo também. Se meu coração estiver errado no que eu estou fazendo, eu quero ser abatido. Não me faça, ó Deus, sair desse lugar, nem mover nem 1 milímetro, se não for da sua vontade. Eu não tenho medo, o Senhor sabe disso, que eu não tenho medo de absolutamente ninguém, e minha cervical só curva para o Senhor. Não há ministro em Supremo Tribunal Federal, não há governador, não há presidente, não há um ser vivo que me faz curvar a minha cabeça. Eu curvo a minha cabeça para o Senhor. E o Senhor me chamou para servir esse povo. Então eu dou meu coração para esse povo. Não há ninguém, absolutamente ninguém, que vai me impedir de fazer o que eu estou fazendo. A não ser o Senhor. Então eu te peço, a mesma coisa que eu estou pedindo para aqueles que estão tentando me parar. Que o Senhor use a mesma poderosa mão sobre mim. Se for para ser abatido, eu quero ser abatido pelo Senhor. Eu prefiro ser corrigido pelo Senhor a todo instante do que fingir que eu estou fazendo alguma coisa aqui. Que o Senhor nos use. Senhor, nós te pedimos que o Senhor escancare as janelas do céu sobre o país. Esse principado de corrupção infinita que tem nesse país, nós vamos virar esse jogo nesse país. Senhor, que os mais fracos não caiam em mentiras, que eles entendam a verdade, que eles entendam a valentia do meu coração de fazer aquilo que o Senhor está chamando. Senhor, faz de nós um povo diferente. A gente não é miserável desse jeito. A gente não é um povo que deixa as coisas para a última hora desse jeito. A gente não é um povo perverso desse jeito. Muda a nossa sorte. Muda a nossa história. Que pessoas que já estão resolvidas na vida, que são covardes, que elas possam se posicionar. Que elas possam se levantar de forma como governantes, mesmo não tendo cargos públicos. Senhor, que as pessoas injustas que têm tentado parar aquilo que nós estamos fazendo, que o Senhor possa cuidar delas. Nós te pedimos que todo ciúme de pessoas na direita caia por terra, que no final das contas o nosso povo não quer saber se a gente é de esquerda ou de direita, eles querem só um emprego. Eles não querem saber dessa briga. O Senhor nos tire dessa briga. Que o Senhor possa fazer com que os justos se levantem. Eu não tenho vergonha daquilo que o Senhor me chamou. Eu nunca tive. Eu tenho coragem de jogar tudo para cima, quebrar tudo que eu construí, só para arrancar um sorriso do Senhor. Nada me satisfaz a não ser a minha amizade com o Senhor. Que o Senhor mude a nossa história. Que o Senhor mude de fato essa cidade. Eu creio que é uma virada mental nesse povo. Nunca nenhum político, ó Deus, promoveu a mudança de mentalidade de um povo. E nós te pedimos essa metanoia. Nós pedimos que essa mentalidade seja transformada. Sempre os ciumentos atrapalham. Pessoas como Enéas se levantavam e eram tidos como loucos. Pessoas empreendedoras como o Silvio Santos se levantou para ajudar essa nação. Esses lobos não deixaram. Mas nós vamos insistir até o fim. As pessoas todas, as pessoas que se levantam na política, elas são abatidas antes mesmo de começarem. Que o Senhor reanime essas pessoas, que elas possam se levantar poderosamente em favor do povo.
Nós oramos abençoando a cidade de São Paulo, as mais de 5.500 cidades que estão tendo eleição, que o Senhor possa levantar pessoas justas. Se o Senhor escolheu aquela pessoa que está em 5º lugar, se o Senhor escolheu essa pessoa e a pesquisa fala que ela não vai, ela vai. Que essas pessoas que estão assistindo isso possam se posicionar. Isso aqui não é para ninguém ficar com dó, mas é uma oração sincera de um coração. Eu não importo com nada que alguém está fazendo contra mim. Eu sei quem é o Senhor. Eu me importo é de saber que, por uma posição errada de canalhas, o povo pode perder com isso, sabe? A gente tem uma oportunidade, uma janela aberta para mudar esse país. Desculpa aí as lágrimas. Talvez você não me conheça, mas não tem ninguém que me abala emocionalmente. Mas quando eu tô diante do Senhor, eu choro quase todo dia. Esse é meu coração. Então, eu nunca senti tanta pressão na minha vida. E não é de jornalista. Eu tenho compaixão dos jornalistas, eles não têm preparo emocional para entrar numa discussão. Eu não estou falando isso para desrespeitar. Eu vejo pessoas que sabem um talento. Eu venho desenvolvendo dezenas de talentos. Eu sinto compaixão. O que tem maior raiva no coração contra mim, eu só consigo sentir vontade de pegar igual um bebê, colocar no colo e falar assim, amado, não precisa fazer isso. Eu não me curvo para bandido. Nunca fui bandido. Mas eu vou aguentar tudo disso aqui. Nunca toquei em nada de ninguém. Mas eu vou aguentar. Eu vou aguentar tudo. Agora esse choro é porque é uma janela para mudar um povo. Eu creio nisso de verdade. Você não tem noção do tanto de trabalho que essas pessoas estão fazendo para mim. Para acabar comigo. Nada disso toca meu coração. Nada. Absolutamente nada. A única coisa que dói são os irmãos. Pode fazer o trabalho que for, não tô nem aí. Pode contar a mentira que for na TV, tô nem aí. Pode me agredir, também não tô nem aí. Agora os irmãos, toda vez que o José se levanta, cria um furor nos invejosos. Isso eu não consigo esconder, isso aí dói. Vai fazer o quê? Pedir reforço. O nosso problema é que a sociedade, ela te critica quando você faz uma coisa que ela não concorda. E ela fica encantada quando você faz o que ela quer. Eu não tô nem aí pra nenhum dos dois. Eu vou fazer o que meu coração manda e vou continuar íntegro naquilo que ele me chamou. Então, eu chamei essa oração. Não foi para expor ninguém. Eu queria te pedir para você entrar nessa guerra. Entra nessa guerra. Não é uma brincadeira isso aqui. Eles não têm ciúme de 120 bilhões de orçamento, não. Eles têm ciúme do poder. Eles têm ciúme de alguém ter a chance de libertar um povo. Não é outra hora, é agora. Você que não teve coragem de descer no poço, que é a política, segura na corda, bem firme, que eu tô de cabeça para baixo e não vou desistir disso aqui. É muito ruim para um sistema onde alguém que é muito rico pode parar e falar assim, ó, eu quero servir.
Eu, Pablo Marçal, nunca tive um contrato público, não tenho nenhuma relação com isso. Nunca tive. Nunca fui nem funcionário público, nunca tive um contrato público. Zero. Não tenho um interesse na riqueza do nosso povo. Eu tenho interesse de devolver isso pro povo, de libertar esse povo. É a única chance que a gente tem. De alguém que dá conta de tomar bancada, entendeu? E quem está confundindo isso aqui com um ato religioso, isso não é religioso. Isso aqui é uma guerra. Isso aqui é uma guerra. Eu não sou uma farsa, igual o irmão tá falando. Eu não sou nada disso. O desespero bate, a pessoa começa a infantilizar e querer levar as ovelhas para o aprisco, né? Querer enganar as pessoas. Eu não sou nada disso. Eu tenho o coração ensinável. Da outra vez que esse irmão falou a meu respeito, foi na última eleição de 2022. Eu peguei o avião, fui até ele e fiquei 2 horas na sala dele e falei: pode me repreender, eu tenho um coração ensinável. Várias lideranças que reuniram com Tarcísio na segunda-feira para tentar me abater. Eu chamei vários deles no WhatsApp e falei para eles: podem me repreender, podem falar comigo. Apóstolo Estevão Hernandes, que tem interesses públicos, eu te mandei mensagem. Os irmãos estão se juntando contra mim e eu estou falando aqui publicamente o que eu já falei para vocês. Lar Martini, os irmãos Theo Hayashi, todos vocês, eu não tenho nenhuma importância de vocês quererem que alguém ganhe uma eleição. Eu nunca vou pedir nenhum favor para vocês, mas não se levante. Não se levante. Não se levante contra aquilo que o Senhor chamou. Eu sei dos seus interesses, eu sei aonde que vocês estão inseridos nisso. Eu tenho respeito por todos vocês, mas não entrem nisso. Não entrem nisso. Nessa de querer derrubar alguém. E eu orei por vocês aqui de todo o meu coração. Tem alguns apóstolos que eu mandei mensagem. Eu não estou contra vocês. Eu não estou entendendo o motivo do Tarcísio pedir ajuda para vocês e para pessoas influentes do mundo cristão para tentar me abater. Não consigo entender como vocês têm a capacidade de ouvir um negócio desse. Nós vamos servir nosso povo, vocês apoiando ou não. Olha lá, o Roberto Navarro está falando. É verdade o que o Pablo está falando, eu estava presente. Eu não entendo a motivação do governador Tarcísio em querer me parar. Tarcísio, eu não estou dando trabalho. Esse é um tempo novo. Você precisa aceitar. Se você é homem de Deus, não precisa desesperar, pegar corte meu de internet e mostrar para ninguém, não. Você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Você está aí por sorte nesse cargo. Porque alguém pôs a mão sobre você e te abençoou. Você precisa ser homem o suficiente, governador Tarcísio, para reconhecer que você está aí por sorte. Ou melhor, foi Deus que te colocou, não foi? Não faça, não use do aparelhamento do Estado. Não use delegada para ficar gravando vídeo, usando o nosso dinheiro para tentar me atacar, porque você quer que seu candidato ganhe. Não faça isso. Não faça isso. Não use o sistema que você tem. Não faça isso, porque isso vai voltar contra você, irmão. Você sabe que eu gosto de você. Você sabe que eu ajudei você a virar governador. Te apoiei. Você entende o que eu tô falando ou não? Não faz sentido você se levantar contra alguém que está do mesmo lado, cara. Usa aí a sua influência para você falar de quem você tem medo. Você morre de medo, né, do Boulos? Então ataque ele, não toque no meu nome. Não se curve para isso. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte. Todos os debates, 100%, eles estão mudando as regras. Porque eles não conseguem me parar. Tá? É mentira as pesquisas que estão aí. Eu vou rasgar o verbo para vocês. Toda eleição é do mesmo jeito. Eles forçam para desanimar os candidatos. Eu não tô nem aí. A mídia me pergunta todo dia: o que você achou da pesquisa? Eu não olho pesquisa, tô nem aí para pesquisa. Eu uso pesquisa para zoar a cabeça dos outros, dos concorrentes, que eu sei que é para isso que eles colocam. Pesquisa tem duas intenções: fazer com que você acredite que algum deles estão dominando. O Nunes tem 15% na Veritá. Ele já despencou.
Bolis tá caindo agora, vai cair para baixo de 20. Tá lá na Veritá lá. A Veritá foi a que o Tarcísio falou com a boca dele que funciona. Eu tô com 30 na Veritá. Ainda tá longe daquilo que eu tô medindo todo dia. Longe, 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 longe. Então assim, o cristão ele sempre se furtou da política. É por isso que a gente é governado por esse bando de comunista. O comunista odeia a polícia. O comunista odeia ruralista. O comunista odeia crente, católico, evangélico. Odeia. Vocês precisam de tirar o chapéu para esse povo no parlamento, senão a gente estaria perdido. Você precisa votar nesse tipo de gente. Você precisa votar em gente que tem coragem, gente que não se curva. Você precisa entender isso. Isso precisa ser feito urgente. Você precisa se posicionar para que essas coisas aconteçam. Então presta bem atenção. Não se cale. Não faça do seu silêncio uma derrota para esse país. Fala. Fala. Abre a boca. Pega essa máquina sua que é mais poderosa que todos os canais de televisão juntos. Fale. Só essa conta do Instagram aqui, ó, só para você ver o que é perseguição. Me perseguiram, tomaram as minhas redes e falaram, agora nós vamos calar ele. Só essa conta do Instagram tem mais reverb que todas as minhas contas juntas. Essa conta aqui que tem 20 dias, essa conta tá com 2,2 bilhões de visualizações. Alguém falou ali, Marçal, toma cuidado com o sistema. O sistema é uma frequência mental. O sistema não é o governo, o sistema é um povo. E é esse sistema que vai mudar. O sistema não é arrancar 10, 20, não. O mapa de poder do Brasil tem 600 donos. Eu mapeei o Brasil inteiro. O mapa de poder de São Paulo tem 350 donos. É muita gente. Não é do jeito que você imagina. O sistema não é quem controla os cargos. O sistema é o que o povo aceita. Você não entendeu até agora. O sistema é o povo. A frequência. Se eu suborno o povo, para o povo ficar calado e não prosperar, o sistema está garantido. Alguém falou, o atual mandatário da presidência da República, falou que se alguém ganha mais de 4 mil, para de votar neles. O que nós temos que fazer com a nossa vida? Fazer esse povo prosperar. Você está entendendo ou não? O sistema regula a frequência para que a mentalidade do povo esteja num teto. Esse é o problema. O sistema não é o Tarcísio, o sistema não é isso. O sistema é o que o povo aceita. Porque se o povo levantar agora, o Tarcísio nunca mais ganha uma eleição na vida dele. Nunca mais. Ele não tem a paixão que a gente tem. Ele é um cara analítico, top. Gosto muito dele. Só que ele não tem essa coragem de combater essas coisas. Não tem essa coragem de promover. É um fazedor de obra assim. Eu fui no palácio, tive com ele, falei para ele, faça o que você quiser para defender. É porque ele está num esforço diário de levantar um defunto, que é o Bananinha. E esse esforço tá perdendo o controle, porque como não ressuscita o defunto, ele precisa de atacar alguém que é o Davi, o jovem. Eu não falo isso por arrogância, não, eu falo pela lógica. Davi era alguém que estava entregando queijo pros irmãos. Aí para o irmão dele mais velho, Eliabe. Você é megalomaníaco! Você é maluco! Você é uma farsa! Davi não tá nem aí pra Eliabe. Olha e fala, qual que é a recompensa para matar o Golias? Golias é o comunismo no Brasil. Só que a história não é minha. A história é sua. Você também é o Davi. Você também é uma Esther para salvar o povo. Isso não é a história de um herói, é de um povo. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Eu não quero ser o Davi desse tempo, não. Nós somos o Davi. Nós somos Esther. Nós somos o povo que levanta pelo povo. E tendo esse nível de clareza, o que vai acontecer? O que tem que acontecer? Alguém está falando ali, você sempre foge de Alexandre de Moraes. Não tem nada com Alexandre de Moraes. Você consegue entender que está publicado aí vídeo do senador da República fazendo o que você está pedindo? Você entende que eu sou candidato à prefeitura de São Paulo? Você entende que a minha candidatura pode cair? Eu não fujo de ninguém, eu não curvo minha cabeça para ninguém, amigo. Eu perco qualquer coisa, mas não perco a minha fé, eu não perco a minha lógica, eu não perco a minha palavra. Você está de brincadeira comigo?
Vai você agora atrás do senador que precisa. Vai, assiste o Cleitinho falando, chamando a responsabilidade. Tem gente ganhando milhões de dinheiro pouco pra me atacar. Entende? Relaxa. Eu não tô curvando pra ninguém. Só que eu não vou fazer o que ninguém quer. Eu sei jogar isso aqui. Eu sei jogar isso aqui. Eu sei que um jogo errado derruba tudo. Eu já tive a minha candidatura cancelada. Tá bom? Em 2022 para presidente da República. Você sabe quem cancelou? Alexandre de Moraes. Fui lá, virei para deputado. Depois o ministro Lewandowski foi lá e cancelou meu partido, que era ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu aprendi como que joga com esse povo. Tá bom? Então você precisa de entender que eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Estou nitidamente mostrando para vocês. É o seguinte, o povo não entende o jogo. Você tem que ir no Instagram, é de um senador e não de um candidato a prefeito. Você vê o tanto que o parlamento tá fraco, que precisa de pedir. Sabe para quê? Precisa de pedir um candidato a prefeito para resolver um problema. É lá no parlamento. Vocês que estão malucos com esse assunto, vá para o parlamento. Pegue um ônibus e vá para lá agora. É o seguinte. Eu sou contra várias coisas que tem na política, mas a gente precisa de entrar, né? Ninguém vai hackear o sistema, que é a frequência mental, se não tiver dentro da política. Do lado de fora a gente levanta muita gente boa, eu estou fazendo isso. Isso é muito bom. Só que dentro do sistema político, o que acontece? Nós conseguimos fazer com que esse negócio prospere e a gente devolva essa possibilidade para as pessoas. O que são as três coisas, três pilares mais fortes para mudar uma sociedade, tá? Primeira, absurda, emprego. Ocupar para a pessoa produzir e ter sua própria renda. Emprego é a coisa mais assombrosa. O emprego diminui criminalidade. O emprego capilarizado nas periferias aumenta a qualidade de vida. Tem emprego perto de casa, diminui a poluição, porque são 7 milhões de carros andando dentro da cidade. Você não está entendendo. Diminui doença. Olha que loucura. Então, se não anda carro, diminui a poluição, diminui o estresse, aumenta o desfrute, tem mais tempo com o filho. Emprego. Nós vamos criar 2 milhões de empregos. Nós quem? As empresas. Quem é que não quer ter seu próprio negócio? Ninguém fala disso. Esses comunistas odeiam emprego. Nós vamos criar mais emprego. Se excluir a conta do que nós vamos criar na cidade, nós vamos fazer mais emprego. Só para você entender. O que a gente vai fazer numa cidade, excluir na cidade da conta do governo federal, a gente vai fazer mais emprego que o Brasil inteiro. Por quê? Porque nós somos isso. O que eu quero que você entenda? Emprego é um negócio mais assustador. A mudança de mentalidade é aquilo que a gente vai primeiro ocupar uma pessoa, pôr ela para trabalhar e pôr ela para sonhar. Entende? Alguém tá lembrando aí? Hoje o papo vai estar às 14 horas na Lapa. Eu vou estar aí. Tamo junto. O que eu quero que você entenda? Isso não é uma eleição comum. Ninguém no meu perfil conseguiu chegar onde eu tô. Alô? Sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem rádio, sem padrinho político. Contra o prefeito da cidade, contra o governador, contra o presidente da República. As 3 máquinas contra mim. Você entende o que eu tô falando? Não tem chance de chegar aqui. Primeiro, ninguém te dá partido. Eu entrei no DC, tomaram de última hora de sacanagem. Pensa num povo que me tirou na sacanagem para não disputar. Eu consegui de última hora entrar no PRTB. E aí o que aconteceu? Papo, você vai ajudar a comprar carro elétrico? O governador Tarcísio acabou voltando atrás na questão da isenção de IPVA de elétrico. Nós vamos entrar com essa proposta com ele de novo, tá? Senão a gente não consegue eletrificar a frota. Nós vamos de ter incentivo, igual em Brasília, para que carro elétrico não pague IPVA nos primeiros anos. Para quê? Para estimular a indústria, a trazer montadoras, né? Não indústria, mas montadoras para cá, e para a gente gerar esses empregos e eletrificar a frota para a gente diminuir essa poluição nessa cidade. Então, por favor, se posicione. Alguns de vocês podem parar nesses 25 dias para ajudar. Tem gente que pode ajudar aí pela internet, tem gente que pode vir para cá, para São Paulo.
Tem gente que pode colocar dinheiro nessa campanha. Não tem dinheiro, tô falando sério. Eu decidi não colocar dinheiro nessa campanha. Por quê? Porque rico na política responde por abuso de poder econômico. Eu tô respondendo uma ação, eu não pus nenhum real. Minha campanha é mais barata até agora. Porque eu aguento o tranco, porque eu não curvo pra esses caras. E acabou. Então assim, você precisa se posicionar. Ah, Marcelo, eu tenho medo, eu vou perder uns seguidores. Perca os seguidores, mas não perca a sua fé, não perca a sua postura, não perca a sua dignidade. Eu sempre coloquei um negócio que me fez prosperar na minha cabeça. Eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Você imagina a gente usar na escola pública, ensinar educação financeira, inteligência emocional, ensinar empresarização para todo mundo, profissões do futuro e tecnologias. Você imagina ensinar isso para o povo? O que vai acontecer? Nós vamos mudar nossa história como povo. Você precisa estar nessa. Ah, mas eu não gosto do Marçal. Você não precisa gostar de mim. Você precisa amar um povo. Porque eu amo esse povo. E nós vamos mudar a realidade desse povo. Só que você tem que entrar para a guerra. Entra para a guerra. Quem é de fora tem que entrar para essa guerra. Porque não é uma eleição de prefeitura de cidade. É uma eleição para mudar o rumo do Brasil. Acabou. Essa é uma eleição para mudar o rumo do Brasil, porque o prefeito tem mais poder de transformação que o presidente da República. O de São Paulo tem. Ele mostrou que vai ter que todo mundo seguir, sem encher o saco. Eu gosto de coisa difícil, deixa comigo. Nós temos a chance de nos libertar dessa frequência horrenda de miséria. E é assim que vai ser. Agradeço vocês pelo tempo aqui. Quem puder fazer um print, pedir para seguir aqui, que a gente acabou sendo derrubado. Nós escreve assim, ó, estamos juntos pelo povo. Escreve isso, é o povo pelo povo. E acabou. Não tem outro jeito. Eu parei o que eu estou fazendo e eu vou provar para vocês que política é chamada e não profissão. Política é filantropia e não balcão de negócio. Política é o seguinte, a gente não é obrigado a pagar 43% de carga tributária. A gente quer esses 43% de volta de benefício. A gente quer isso tudo. Alguém perguntou, África, como defendo você? Quem está atacando está querendo expor uma história que não existe. Eu fiz um compromisso de estar com esse povo até a última casa. Eu não saio de lá. Mesmo virando prefeito, eu vou terminar o que eu falei. E acabou. O que eles querem? Eles querem confundir as pessoas. Inclusive, se encher o saco, eu vou pegar o avião e vou lá e vou transmitir de lá e mostrar o que está acontecendo. Por que não terminou as casas até agora? Porque quem está construindo é eles. Nós não contratamos empreiteira para rachar metade do dinheiro, não. Eles estão construindo. Eles. Os homens lá não trabalhavam. Eles estão construindo. Eles estão fazendo os tijolos. Eles estão fazendo casa por casa. Agora, site esquerdista me perseguindo, escreve, fala isso, Marçal, prefeito do Brasil. Eu vou servir esse povo, eu fiz um compromisso aí com uma criança de 8 anos. Mano. Não tem como dar errado. A gente chegou a 10% das casas e não vamos parar, vai continuar o tempo inteiro. Tá bom? Fique em paz, não precisa se defender, continua firme. O negócio é que eles vão usar um monte de coisa que não dá pra você checar. Tamo junto por São Paulo, tamo junto por Brasil. Bora. Um beijo no seu coração e lá vamos nós. Compartilha essa live aí, grava com o seu rosto. Olha o reloginho aqui do Theo. Alguém pediu pra mostrar aí. Tamo junto. Tamo juntos até depois do fim. Eu vi alguém perguntando da operação delegada. Vamos estender pra Polícia Civil também. Depois que eu voltei de El Salvador, eu voltei com os códigos novos de segurança pública. Eu vou compartilhar com vocês. Tá bom? Tamo juntos. E é nóis. Obrigado aí. O senhor mudou nossa sorte. Vamos pra cima.